Paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse, capítulo 10. Hoje nós vamos estar fazendo a segunda parte do capítulo 10 de Isaías, amém, irmãos? Então, os irmãos estejam aí preparados, né, para nós iniciarmos o estudo da palavra do Senhor, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus. Então, irmãos, só fazendo um resumo, né, do que nós vimos na parte 1, né, no vídeo anterior. Nós vimos que Deus destruiu Samaria, né, por causa dos seus deuses, e agora Deus está lidando com Judá, né, por causa dos seus pecados, inclusive a idolatria. Mas a gente sabe que Deus ele não se esqueceu da arrogância do rei da Síria, que achava que tinha conquistado as nações por causa do seu braço, né? Mas o rei da Síria ele não sabia, né, que ele foi apenas um instrumento nas mãos de Deus para castigar seu povo. E agora ele vai tratar, e agora Deus vai tratar com a Síria, né? Então, como diz aqui no versículo, capítulo 10, versículo 18, diz assim: Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando um doente se definha. Então, aqui a floresta aqui, né, que Isaías fala, representa o exército do rei da Síria. Nós sabemos que o rei da Síria é um tipo do anticristo, né? E o campo fértil, ele simboliza, né, porque é o símbolo de orgulho dos assírios, né, que vai desaparecer rapidamente. Versículo 19. O resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino saberá escrever o número delas. Então está falando de quê aqui? Está falando do resto dos soldados, né, assírios, que sobrará. Ou seja, será tão pouco, né, a quantidade de soldados que uma criança poderá contar, né? Então aqui Isaías aqui está retratando, né, o cumprimento dessa profecia aqui que nós vamos ver lá em Isaías 37, que vai acontecer quando o anjo do Senhor, que é o Cristo, né, ele vai destruir 185 mil soldados em uma noite, né, lá nos dias de Ezequias, e poucos serão deixados, né? Esses poucos que serão deixados exatamente, né, a quantidade que um menino saberá escrever o número delas, né? Versículo 20. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Então, nós vamos ver aqui que dos versos 20 até o 34, Isaías ele passa a falar agora do retorno do remanescente de Judá, né? É a falar da salvação do remanescente. Esse remanescente fiel que confia no Senhor, né, ele será preservado, né? É o verdadeiro Israel de Deus, ou seja, um povo cuja confiança está única e exclusivamente no Senhor, né? Esse remanescente, então, eles são os verdadeiros crentes, né, que retornariam do cativeiro. Versículo 21. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Então a gente sabe que a Assíria, né, ela conquistou o reino do norte e teve a intenção de destruir Judá, né? Então Deus vai salvar um remanescente para quê? Para que as 12 tribos elas não fossem totalmente aniquiladas, né? Aqui quando fala restantes de Jacó, né, está se referindo aqui a todo Israel, né? Que é a mesma tradução de um dos filhos de Isaías, né? Vocês lembram? Um resto volverá, né? Então os restantes de Jacó aqui, ele tem ligação com um dos filhos de Isaías, né? O resto volverá. E nós sabemos que a promessa de conversão e salvação de um resíduo de Israel ela está lá em Romanos 9, versículo 27, né, que diz assim: Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então, Paulo está falando aqui da salvação de um Israel, né, de um Israel segundo a carne, né? Não está falando aqui do Israel, povo de Deus, né? Israel, povo de Deus, eles vão se converter junto com os gentios, né? Judeus e gentios. Aqui eu estou falando da salvação de um Israel segundo a carne. Versículo 22. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar,
o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça. Então, a promessa para Israel, irmãos, é que eles seriam como a areia do mar, né? Está lá em Gênesis 22, versículo 17, que diz assim, né? Que deveras, né, te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Então, mas porque eles tiveram de ser submetidos ao julgamento de Deus, eles foram reduzidos a um pequeno número, né? Então, nós sabemos que Deus ele já vem trabalhando nessa questão, né, do remanescente desde o deserto, né? Quando a gente viu lá que toda geração acima de 20 anos, né, com exceção de Josué e Caleb, eles não entraram na Terra Prometida, né? Então, de todo Israel, irmão, sobrou Judá, ou seja, depois do cativeiro. Por quê? Porque a maioria dos habitantes do Reino do Norte, a maioria foi levada, né, em cativeiro, né? Alguns israelitas voltaram para Judá, mas o resto do povo, ele vai ser o quê? Atirado às nações, né? Vai ser distribuído entre as nações. Versículo 23. Porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda esta terra. Está falando aqui da destruição de muitos judeus, né, pelo exército assírio. Versículo 24. Pelo que, assim diz o Senhor dos exércitos, povo meu, que habitas em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara, e contra ti levantar o seu bastão à maneira dos egípcios. Então, quando o versículo fala aqui de vara, né, está se referindo a uma perseguição, está apontando também para a grande tribulação, né? Então, Deus está falando através de Isaías para seu povo, para eles não temerem, né, os que matam o corpo, né? O rei da Síria, né, que é o anticristo ele vai matar o corpo dos cristãos, mas ele não vai conseguir matar a alma, né? Então, eles deviam confiar nessas promessas de Deus, né? Pois os inimigos seriam que rapidamente destruídos. Quando a gente vai lá para Apocalipse 11, versículo 2, diz assim: E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, o que é o átrio aqui, irmão? O átrio é o nosso corpo, né? O corpo físico, né? Porque agora o templo, né? O templo somos nós, né? Então, a maneira dos egípcios está se referindo aqui, né? Da mesma forma que eles sofreram 10 pragas, né? Antes de deixarem o povo de Israel sair, algo semelhante também será feito contra a Síria. Versículo 25. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para consumir. Então aqui tá falando da grande tribulação, né? Que a gente sabe que vai durar pouco tempo, né? 3 anos e meio. Né? Então aqui esse versículo está apontando para a grande tribulação. Então, irmãos, o livro de Isaías é sempre assim, ele vai na frente e volta. E tem horas que ele fala de coisas do futuro, então ele fala de coisas da época dele. Então a gente tem que entender, né, o contexto de cada versículo. Versículo 26. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian, junto à penha de Horebe. A sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como fez no Egito. Então, quando ele fala aqui de Horebe, ele está se referindo à vitória milagrosa lá de Gideão, né? Então, de modo semelhante ao que aconteceu com os egípcios, né, e os midianitas, né, a Síria será milagrosamente derrotada pelo Senhor, né? Então, nós sabemos que Cristo, né, ele será o flagelo de Deus para destruir o anticristo, né? Assim como Gideão foi um flagelo para poder o quê? Destruir os midianitas, né? Gideão ele teve que enfrentar grandes adversidades quando ele lutava contra os midianitas lá na rocha de Horebe. Isso está lá em Juízes 7, versículo 19 até o 25, né, que nós vamos ler aqui agora. Juízes 7, 19 a 25, diz assim: Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média,
Havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: Espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr e gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Bet-Sitá, e até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali e de Azer, e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: Descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-Bará. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-Bará. E prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram aos midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb, de Zeeb, a Gideão, da além do Jordão. Então, quando o versículo fala que a sua vara estará sobre o mar, né? Nós vemos aqui, só repetindo para os irmãos o versículo 26 de Isaías 10, né? Porque o Senhor dos Exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian, junto à penha de Oreb. A sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como fez no Egito. Então, quando ele fala a sua vara estará sobre o mar, né, ele está tratando da vara erguida por Moisés, né, que abriu o caminho para o povo escapar pelo mar. Né? E esse mesmo mar, né, destruiu os soldados egípcios. Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. Então, irmãos, o que é o jugo? Né? O jugo era uma peça que unia bois, né, para que andassem na mesma passada. Né? Então, o que Deus quer mostrar aqui, irmãos? Deus quer mostrar que eles estariam com um jugo e a carga no pescoço por um tempo, ou seja, eles seriam dominados por outra nação, né, no caso a Síria. Esse jugo, então, ele vai ser tirado pelas mãos do próprio Senhor, que vai libertar Israel das mãos da Síria e trará juízo sobre a Síria enquanto liberta Israel. Né? Aí, quando a gente olha numa visão profética futura, né, naquele dia, está contando o quê? O dia do Senhor, né? O jugo e a carga que o anticristo colocou sobre Israel, né? As 2 casas de Israel, né, serão despedaçados por causa da gordura, ou seja, por causa da unção, que é o próprio Cristo. Né? Então, por isso que Deus defendeu Jerusalém de Senaqueribe. Né? Então, irmãos, a palavra hebraica shemen, né, que significa gordura, óleo, né, aqui ela é usada de forma simbólica, né, é traduzida como unção. Né? Na tradução de Almeida Revista Corrigida, né, Isaías mostra a vitória de Israel, né, ele fala, o jugo será despedaçado, né? Ou seja, Isaías está mostrando que é a vitória de Israel. Devido a quê? Devido à ação de Deus, devido à unção de Deus, né? Outras traduções, né, traduzem como gordura, né, como eu li aqui para vocês, né? Mostrando que Deus faria seu povo fortemente, novamente, né, para poder vencer os inimigos, né? Porque a gordura ela traz a noção de gordos, de forte, de fortalecidos no Senhor. Versículo 28. A Assíria vem de Ayat, passa por Migron e em Micmas larga a sua bagagem. Então aqui estou falando da marcha da Assíria, né, em direção a Judá. Aqui é mostrado nos versos 28 até o 32, né, no movimento do norte para o sul, né, e vai conter a lista das cidades pelas quais a Assíria vai passar. Né. Então, vou falar de Ayat, Migron, Micmas, Geba, Ramá, Gibeá, Galim, Laís, Anatote, Madmena, Gebim e Nob.
Essa última cidade, Nob, ela fica a 16 quilômetros de Jerusalém. Então, irmãos, essa marcha do rei da Síria é a marcha do anticristo em direção a Magedon, né? Então está apontando para aquela marcha do anticristo por Armagedon. Quando fala que larga a sua bagagem, né? Quando o versículo fala larga a sua bagagem, está se referindo, tá se referindo aos apetrechos de guerra, né? Do anticristo. Né? Versículo 29. Passa o desfiladeiro, a loja-se em Gebá, Jarramá treme, Gibeá de Saul foge. Então aqui nós estamos falando do avanço, né? Do rei da Síria, que é um avanço rápido, né? O avanço é tão rápido que pegou o povo de surpresa, né? E eles não tiveram nenhuma resistência. E aqui o versículo fala que o povo de Gibeá fugiu para poder evitar o pior. Versículo 30. Ergue com estrídulo a voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís, ó pobre Anatote. Passa o desfiladeiro. Aloja-se em Geba, ou Gebá, né? Jarramá treme, treme, Gibeá de Saul foge. Então, ergue com estrídulo a voz, ó filho de Galim. Aqui estou falando dos gritos de agonia, né, que vinham de Galim, né, por causa do avanço do exército rei da Síria. E os gritos, né, o versículo fala que os gritos foram ouvidos até Laís, né? E Anatote, né, Anatote, ela não teve como ajudar Galim. Né? Por isso que fala aqui, ó pobre Anatote, né? Passa o desfiladeiro, a loja se Gebá. Então, Anatote, ela não teve como ajudar a cidade de Galim. Versículo 31. Madmena se dispersa, os moradores de Gebim fogem para salvar-se. Então eles se ajuntaram em bandos, né, para poder fugir, à medida que eles iam sabendo das notícias do avanço do rei da Síria. Né? Ó, já está em tal cidade. Então os moradores da próxima cidade, o que eles fizeram? Se ajuntaram em bandos, né, para poder fugir. Versículo 32. Nesse mesmo dia, a Síria parará em Nob, agitará o punho ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Então, Nob, irmãos, era uma cidade de sacerdotes, né? E tudo indica, né, que servirá de base para o anticristo, né, antes de invadir Jerusalém, lá na Batalha da Armagedon. Né? Então, o rei da Síria agitará o punho ao monte da filha de Sião, ou seja, está dizendo aqui que proferirá maldições e blasfêmias, né, contra Deus. Né? A mesma forma que o anticristo vai fazer, né? A mesma coisa que o anticristo vai fazer. Versículo 33. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência. As árvores de alto porte serão derribadas e as altivas serão abatidas. Então, a Síria ela vai trazer terror para ajudar, né? Mas o Senhor dos exércitos vai intervir. Né? O Senhor vai cortar eles como madeira na floresta. Né? Aqui o versículo, quando fala dos ramos, está falando do rei da Síria, né? Quando ele fala aqui de árvores de alto porte, está se referindo ao exército, né? De um grande número de pessoas vindo das nações. Né? Porque a gente sabe que o exército da Síria, né? Ele é composto de exércitos de várias nações. Né? Versículo 34, né? Para finalizar, né? Diz assim: cortará com o ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Então, brenhas da floresta aqui tá falando aqui de uma vegetação rasteira. Né? Então, Deus vai encostar com o machado a raiz de todas as árvores, até as árvores mais nobres, como o cedro do Líbano, elas serão derribadas. Né? Ou seja, então, isso que o versículo está dizendo: ó, cortará com o ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. No caso, é o próprio Deus. Amém, irmãos? Então, aqui a gente encerra então o capítulo 10 de Isaías, né? A segunda parte, né? Do capítulo 10 de Isaías, né? Espero que os irmãos tenham compreendido, né? Aqui o estudo. Caso haja alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários, a gente vai tentar esclarecer. Né? E peço a você aí que, se você gostou desse vídeo, deixe aí seu like, seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, nos ajude aí a ter mais inscritos no canal, né? Mais pessoas que possam ouvir do Evangelho, né? E obrigado você que assistiu o vídeo até aqui e aguarde aí a postagem de próximos vídeos. Amém, irmãos? Então, obrigado mais uma vez, fiquem todos na graça
e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.